Dois temas em um vídeo. Saíram os dados do quarto trimestre do PIB da Argentina e, embora eles mostrem um crescimento interessante aqui com várias estatísticas boas, no fim das contas 2024 teve uma queda de PIB sim, mas muito menor do que o esperado e que arma um crescimento muito bom projetado para 2025. E segundo, Trump deportou algumas centenas de criminosos de gangues narcotraficantes da Venezuela para El Salvador, inclusive vai prender os caras lá pagando, remunerando El Salvador para isso. O que, não obstante o fato que eu achei hilário, ele fez numa lei que ele não poderia ter usado e que ele invoca poderes que foram criados para autoritarismo. E, assim, eu não tô defendendo que não tem que deportar os caras, acho que tem que deportar os caras sim, mas eu tinha um tio, quando eu era bem criança, assim, quando eu tinha uns... Ele faleceu quando eu tinha, acho que uns 11 anos, alguma coisa assim. Mas ele consertava carro. Ele era já mecânico aposentado e tudo mais, e ele consertava carro antigo. Ele refazia motor. Então, assim, você ia na casa dele, tinha um motor de algum Ford dos anos 40 aberto, assim, fascinante. Eu, moleque, achava aquilo legal pra caramba e tudo mais. E ele me falou uma coisa, o tio Jó. Ele falou, Rafael, você tem que sempre tentar usar a ferramenta certa pro trabalho certo. Porque senão você vai se arranjar problemas. Quando você faz as coisas com as ferramentas erradas, no longo prazo isso vai te dar um problema. E isso não era só sobre consertar carros. Mas, vamos lá. Primeiro, sobre os dados da economia da Argentina aqui, o INDEC, que é o IBGE deles, que obviamente não tem um Pokémon, mas enfim, é que você fala IBGE, agora já tá marcado com Pokémon, né? Lançou os dados recente, né? Alguns minutos antes de eu fazer esse vídeo. Originalmente ia ser só sobre o Trump, mas eu falei, vamos incluir aqui, sobre os dados do quarto semestre. Foi uma variação em relação ao trimestre anterior de 2,1% de crescimento e em respeito ao trimestre anterior de 1,4%. Lembrando que o quarto trimestre de 2023 foi muito poluído por impressão de dinheiro do governo Kirchner, do governo Fernandes, né, de saída ali no socialismo deles. Isso vai ter um efeito de curto prazo de aumentar o consumo e tudo mais antes da inflação vir, então distorce um pouco. Mas o que é interessante ver é consumo privado subiu, e o consumo público, né, que é o do Estado, não subiu tanto assim, 0,5, 0,88, uma pouca expressividade aqui. Então a gente tem claramente uma recuperação econômica sendo puxada pelo lado da economia real, não da economia parasitária estatal. Exportações e importações também todos mostram bons dados, mas o que é interessante de ver é a formação de bruta de capital, que foi muito boa aqui também em respeito ao ano anterior, relativamente parecida, mas em respeito ao trimestre anterior muito forte. Aqui a gente tem o breakdown por trimestres. No quarto trimestre de 2023 já tinha uma queda de PIB, que já era a crise dos Fernandes batendo, que daí depois foi do Fernandes, né, dos Kirchner batendo, que depois foi a conta passada para o Milei. Teve um encolhimento, o terceiro trimestre foi um crescimento forte, o quarto trimestre 1,4 foi um resultado muito interessante, o consumo privado também indo muito bem, e o que é interessante aqui, que eu acho que arma um resultado muito bom indo para frente, é a formação bruta de capital fixo, que é a parte do PIB que é investimento de produção, investimento em fábricas, em construção, em infraestrutura, coisa de tecnologia, o que vai deixar a economia mais produtiva, né? Então o seu futuro é isso aqui, inclusive por isso que o Brasil é pobre, porque a gente tem uma formação bruta de capital fixo muito baixa, que é basicamente o suficiente para manter o que nós temos rodando agora e pouco mais do que isso. Então a gente não consegue ter um aumento de produtividade, portanto aumentos de PIB são por causa de aumento de população trabalhando ou por causa de aumento de gasto público, fundamentalmente. Mas daí aparece no privado. É assim, quando o governo gasta no Bolsa Família, o consumo privado vai subir. Ou quando ele dá aumento pro funcionalismo, o consumo privado das famílias vai subir. Mas você sabe que não é, no fim das contas, coisas que vieram da economia produtiva, certo? Porque se a produtividade não subiu, então qualquer coisa que vem do privado é indiretamente um gasto de estatal. Você consegue ver o breakdown por setores, e a única coisa que chama atenção aqui é que construção realmente tomou um capote grande, mas isso aqui tem a ver com duas coisas principalmente. Primeiro, aliás, três coisas principalmente. Primeiro, uma grande queda de crédito na virada do governo por causa da hiperinflação, e entre você ter crédito imobiliário e tudo mais, construção, e isso de fato virar PIB de construção leva um tempo. Tem um segundo fator que é que o governo parou de fazer obras públicas, basicamente, falou, nós vamos parar de construir, e isso é uma parte muito importante do PIB de construção. E o terceiro fator é indireto, não é uma coisa ruim. É o fato de que com a lei de aluguéis do Milei, que ele abriu o mercado e tudo mais, você teve um monte de imóveis que estavam fora do mercado entrando, o que reduz a necessidade de construir novos, e você tem vários imóveis sendo reformados ou recapacitados. Então, você tem a produção, digamos, você tem um prédio que não estava em boas condições e você está recaustando ele para alugar 20 unidades ali, é muito melhor fazer isso do que construir 20 unidades do zero. Agora, no PIB, de fato, vai ficar um pouquinho menor. Ok.
Mas fora isso, a gente tem algumas quedas tópicas aqui, todo o resto, exploração de minerais subindo muito bem, serviços bancários de intermediação financeira, que é o que vai fundamentar todo o resto, indo tudo bem. Hotéis e restaurantes subindo muito forte. Não, porque não, a crise de consumo está sendo reduzido. Ué, né? Curioso. E aqui no fim a gente tem o balanço, o PIB caiu 1,7%, que é uma queda, mas era esperado uma queda de 3,5%, assim como era esperado uma alta de 5% em 2025, e agora ela foi corrigida para 5,7%, provavelmente vai ser corrigida mais para cima ainda. Consumos dos dois caíram, não tem o que fazer. Formação bruta de capital fixo caiu, mas isso tem muito mais a ver com a primeira... Vamos lá, vamos voltar lá no primeiro. Isso tem muito mais a ver com quedas de gastos públicos que entram em formação bruta de capital fixo, afinal de contas o governo parou construções, do que, de fato, uma desaceleração da economia, né? Eu adoraria ver isso desagregado em setor público e privado. Agora, a gente consegue ver nas importações que tem muito a ver com isso, elas têm muito a ver com investimento em formação bruta de capital fixo, e esse número aqui tem mais a ver com os 2 primeiros trimestres do que o que a gente vai ver lá na frente. Era esperado uma queda muito pior do que essa. No geral, nós temos um quadro legal, e quando a gente vê o quadro dos últimos 2 trimestres, né, como eu falei antes, a gente vê uma retomada muito forte aqui, é o que a gente vai ver em 2025. Mas antes da gente entrar no outro assunto, eu só queria lembrar você que o maior evento do Movimento da Liberdade no Brasil irá acontecer em Porto Alegre, dia 3 e 4 de abril agora, que é o Fórum da Liberdade. Então, se você está moderadamente perto, eu digo assim, Mongólia já conta, você deveria ir no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, sim. Links para ingressos estarão aqui na descrição, e não é só sobre as palestras, né? A gente vai ter lá milhares de pessoas, de todos eles, todo mundo do movimento libertário tá lá praticamente, todo mundo do movimento liberal tá lá praticamente, tem sempre palestrantes bons pra caramba. Não é só sobre as palestras, é sobre tá lá com mentes iguais, mentes semelhantes, e é sempre um evento que me estimula, que me dá mais ideias de conteúdo, que me dá mais ideias de ações, de projetos que eu poderia fazer. Eu sempre tô me atualizando com todo mundo, depois, o que vocês estão fazendo? Vocês estão aqui, agora a gente pode conversar. Então, assim, é um espaço, é o nosso ir à missa, talvez, quase, assim. Eu vou nos eventos, eu nem assisto as palestras mais, eu fico só conversando com a galera, porque é fantástico, vocês estão todos aqui, é um ambiente muito bom, e eu tenho certeza que vai te inspirar também, e a gente vai estar com a Sete lá também palestrando, então você está convidadíssimo. Só não digo que você está intimado, porque ia ser muito estatista fazer isso da minha parte, né? Mas eu diria assim, você está moralmente constrangido aí se não for comunista. Continuando o vídeo. A segunda manchete é o fato de que o Trump deportou traficantes da Venezuela para El Salvador. Foi muito legal isso. Para basicamente pagar o governo de El Salvador para os caras ficarem lá. E um juiz barrou isso. Um juiz colocou um bloqueio nisso, alegando que o Trump fez foi inconstitucional. Então vamos entrar nos detalhes disso aqui, porque a lição grande aqui é: use a ferramenta correta para resolver o problema correto. Porque se você usa a ferramenta errada, você vai se arranjar problemas. Que lei que o Trump invocou para fazer isso? A lei errada. Já antes de entrar nesse aqui, não custava nada fazer uma lei assim que autoriza o governo federal a contratar prisões em outros países para deter e prender criminosos condenados por crimes altamente violentos, organizações criminosas de grande porte, etc, etc. Não vejo por que ele não aprovaria essa lei, não vejo qual que seria o problema aqui, e resolveria o problema. Agora, o problema foi que ele usou uma lei do século XVIII, que é uma lei de guerra. E isso abre vários precedentes. Tem uma coisa que nós libertários falamos, seja para a esquerda, seja para a direita, que é: nunca defenda para o seu político um poder que você não gostaria que o seu adversário tivesse. Então, quando você vai pensar assim, eu adoraria poder fazer isso, e se o cara que mais te odeia pudesse fazer isso? O que é essa lei? Foram feitas 4 leis em 1798, chamado Alien and Sedition Acts. Aí você fala, Alien? Gente, ufos. Não. Alien é a palavra para pessoa que não é deste país, ok? Isso foi uma longa história da independência americana e do começo do governo ali, mas basicamente o George Washington tinha saído da presidência, né? Ele foi eleito e reeleito, e depois tinha o governo dos federalistas,
Do outro lado, você tinha os republicanos democratas. E, inclusive, nessa época você tinha uma coisa fascinante, que era o presidente e o vice-presidente são o primeiro e o segundo colocado da eleição. Quem ganhou é o presidente, quem ficou em segundo colocado é o vice. E o vice era o Thomas Jefferson, do Partido Republicano. Você imagina como que seria isso no Brasil hoje? Olha que fascinante se Kamala Harris fosse a vice-presidente hoje. Na Argentina, o Massa seria o vice-presidente. Mas enfim. E o vice-presidente era o Thomas Jefferson, do outro partido, que tinha uma briga extremamente profunda com os federalistas, e ele estava na França. E existia uma preocupação de que talvez muitos franceses fossem se migrar para os Estados Unidos, poderia gerar problemas e tudo mais. E existia também o incômodo dos federalistas, que embora eles se coloquem como os federalistas, eles eram, na verdade, os Estado Grande. Eles eram os nacionalistas, meio que neomonarquistas, um negócio maluco assim. Eles cogitaram a ideia de um presidente permanente. Tipo, parece muito como um rei, né? Mas enfim. Eles fizeram essas leis para evitar os franceses, porque vai que a gente tem uma guerra com os franceses. Era coisa para mirar na oposição. Então, por exemplo, eles criaram os atos de sedição, Sedition Acts. Então, você criticar o governo poderia te dar problemas. Você falar mentiras, você falar inverdades, você atacar a boa reputação do governo poderia te dar problemas. Isso foi aprovado logo depois da independência. Isso também eu gosto de entrar nessas coisas de história, porque para quebrar essa ideia que as pessoas têm de que os Estados Unidos sempre foram assim, uau, super liberdade e tudo mais. Não, tinha um lado que queria e tinha um lado que queria Estado Grande. E o lado do Estado Grande eventualmente venceu. Ok? Os Estados Unidos conseguiu o que conseguiu porque o lado do Estado pequeno venceu no curto prazo, mas no longo prazo o lado do Estado Grande ganhou. Então, eles basicamente passaram uma regulação de redes sociais e só editores do Partido Republicano Democrata, quer dizer, a oposição aos federalistas, foram perseguidos. Nenhum jornal federalista foi perseguido. Então, assim, só pra você ver que essa ideia de regulação de redes sociais não tem nenhuma novidade, foi a mesma coisa aqui. Ok? Foram 4 leis. Uma era o Sedition Acts, que era não pode criticar o governo na prática. E depois tinha o ato de Friends, como a gente vai tratar aliados e tudo mais. E tinha o ato de Alien Enemies. O Alien Enemies Act. Que é o que a gente vai fazer com pessoas que não são americanas e que são inimigas. Em caso de guerra. E primeiro que é hilário, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês verem isso. Isso é totalmente curiosidade, mas eles substituíam o S pelo F nessa época. Então assim, begun and held at the city of Philadelphia in the state of Pennsylvania on Monday the 13th of November 1797. Eu acho isso tão hilário. Eu não sei por que eu acho isso engraçado, mas assim, eu leio velho pra caramba. A ideia era o que a gente vai fazer com o pessoal inimigo do país, certo? Então, digamos que nós estamos em uma guerra e a gente pega um inimigo do país aqui dentro. A gente pode deportar o cara. O que até aí, tudo bem, né? Difícil ser contra isso em conceito, né? Pô, nós estamos em uma guerra contra a Alemanha, a gente encontra um nazista aqui dentro e a gente dá o afuera nele. Ok. Agora, essa explicação aqui é muito boa. E, independente do lado político dos caras, eles entram em detalhes muito mais profundamente aqui para quem quiser ler, que isso aqui é só em caso de declaração de guerra. E tem uma exceção dentro do texto, se você quiser ler aqui, que acho que eu posso tirar isso da tela se eu conversar com vocês. Tem uma exceção dentro da lei que é em caso de ameaça iminente, de que o inimigo está se preparando. Então no espião? Não, tem uma lei específica, inclusive, para espionagem depois. Mas assim, digamos que a gente tem, certeza pra caramba, Rússia e Ucrânia, a gente tem certeza pra caramba que a Rússia tá se planejando fazer isso aqui, e a gente pega um agente de inteligência, um cara do governo, um cara que... Ele é só ex-militar russo, ele se aposentou 3 meses atrás, e na casa dele tinha explosivos, rádios e mapas da cidade. Afuera. Ok, claramente ele está se preparando, existe uma situação onde uma nação inimiga está em... Vocês entenderam? Você não pode invocar isso para deportar um traficante ou um criminoso. Mas ele é um criminoso e ele não é americano. Tá, mas isso é uma lei sobre deportação de inimigos em um tempo de guerra. Qual é o precedente perigoso aqui que ele está abrindo? O precedente que ele está abrindo é que ele pode falar assim, não, mas
De maneira geral, essas pessoas estão aqui para fazer mal para os Estados Unidos. E estão. Então eu, presidente, se ele for preso e condenado, eu posso só deportar o cara e acabou. Ou será que o cara precisa estar preso? O cara é só um inimigo. Porque ele não estava falando assim, mas é porque eles estão presos e condenados. Imagina que você tem um governo de esquerda, você é o Bernie Sanders. E o Eduardo Bolsonaro resolveu ficar nos Estados Unidos para não sofrer perseguição no Brasil. Ele poderia falar, olha, vou deportar. Por quê? Porque o cara é de uma nação não amiga, ou sei lá, alguma coisa assim. Ele está aqui para tentar de alguma forma abusar isso aqui. Eu acho que ele é um inimigo, eu acho que existe uma ameaça aqui. Plaf. E aí você começa a enfraquecer o que é a clareza de uma legislação. E não só isso, você começa a tornar admissível outros argumentos. Porque ou você tem uma interpretação literal contextual, ou você tem uma interpretação baseada no seu coração. Sabe? Coisas que foram reveladas para você num pensamento intrusivo. Ou é o que está escrito ou não é. Então, se ele flexibiliza isso aqui errado, porque não existe um estado de guerra declarado, não existe uma nação planejando e tudo mais para deportar alguém assim, pode começar a gerar complicações, sendo que era trivial, como eu falei no começo dessa explicação, fazer uma lei dizendo a gente pode deportar um criminoso preso. Se o cara cometeu... Vamos listar aqui. Atos de terrorismo, organização criminosa, tráfico de drogas, homicídio múltiplo, sei lá, gente ruim. A gente pode deportar ele, a gente pode ter ele preso em outro país e pagar para prender ele em outro país. Não precisa ser aqui, a gente está autorizado a contratar esses serviços. Tenho zero problemas com uma lei dessa. Achei maneiro pra caramba, inclusive, porque daí vocês podem usar cadeias latino-americanas que são muito mais baratas para prender gente que também não vai fazer falta. Ótimo. Pode colocar isso no Departamento de Eficiência Governamental. Agora, não me vem invocar um ato de guerra, porque depois você começa a flexibilizar que assim, então qualquer coisa que originalmente seria colocada como só pode num ato de guerra, o presidente pode falar assim, eu sei que não é uma guerra, gente, mas pô, tá foda, né? Tá fácil pra ninguém aqui, vamos se ajudar. E isso começa a gerar expansões de poderes. Então, assim, o juiz que bloqueou isso, na minha opinião, tá certo. Embora eu tenha que concordar com um cara que eu não vou concordar com quase nada nele. E a lição aqui é, galera, só porque você gosta do cara e só porque a gente acha que os caras têm que se fuder mesmo e acabou, não quer dizer que a gente pode pisar por cima das regras. É importante fazer as coisas direito também. Não basta estar certo, tem que parecer certo. E não basta ferrar com as pessoas que merecem ser ferradas, a gente também precisa não abrir espaço para os nossos adversários nos atacarem ou usarem essas mesmas regras contra a gente depois, certo? Por esse vídeo é isso.